a dia da economia. Com Miriam Leitão. Miriam. Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da Rádio CBN. Boa tarde, Miriam. Miriam, por ampla maioria, o Congresso, Câmara e Senado, o Congresso aprovou o projeto de lei que permite gastos do governo federal, gastos de 5 bilhões de reais por ano, sem entrar na contabilidade, sem contar para a meta das contas públicas. E já havia outras contas que estavam fora dessa contabilidade, que também não valem para a meta, e agora dá a ideia de que, enfim, tanto o governo quanto o Congresso estão unidos nessa questão aí de gastar fora da meta, né, o Miriam? Pois é, Sardenberg, quando ouvi essa notícia, eu conversei com a equipe econômica. A equipe econômica vê com péssimos olhos essa proposta, mas o fato é que eles acham que isso é um problema, que não deveria acontecer, eles criticaram. Mas lá no Congresso, tanto o projeto é do PL, mas o líder no Senado, por exemplo, Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, foi o relator e foi a favor. Então, como você disse, tanto as forças de oposição quanto as forças governistas votaram a favor dessa medida. Eu conversei com as Forças Armadas também sobre isso, eles alegam o seguinte: nós estamos ficando sem equipamento, nós estamos ficando com tudo, precisando a gente vai perder capital, perder equipamento por falta de manutenção e tal. E eles tinham um projeto que era 2% do PIB garantido para eles, mais uma vinculação, né? E eles insistiram nisso, vem insistindo alguns governos, mas essa ideia não prosperou. Então, foram para esse outro projeto. Esse outro projeto vai significar, esse ano, 3 bilhões que não vão contar para a meta. E nos outros anos, a soma de 5 bilhões por ano durante todo o período vai dar 30 bilhões de gasto que não conta para a meta. Então, isso aí reduz a confiabilidade da meta, né? Você coloca outros produtos, outros gastos em cima da meta. O ano passado foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Depois teve um pagamento de precatório que o governo anterior tinha caloteado, o governo atual pagou, mas botou fora. E daí para diante tem uma entrada lenta dos precatórios na conta, mas ele fica em parte fora. Então tudo isso é uma contabilidade que não esconde a realidade, porque a realidade é uma dívida que cresce. Tudo se junta lá na dívida, a dívida cresce, independentemente do que se decidir sobre arcabouço fiscal, Sardenberg e Cássia. O projeto de lei, Miriam, foi aprovado pela Câmara e pelo Senado, então vai para o presidente da República, para o presidente Lula sancionar, e ele pode vetar. Você acha que existe alguma possibilidade de, por sugestão da Fazenda, por pedido da Fazenda, o presidente vete isso? Não, eu não acho que, mesmo se a Fazenda fizer essa sugestão, que o presidente vai seguir. Tudo que ele quer, ele não quer problema com os militares. O problema real dos militares, né? Eles, de fato, estão precisando de recursos para os seus equipamentos e para atualização de equipamentos e para manutenção. Não contesto isso. Como fazer isso do ponto de vista contábil? A primeira sugestão deles era muito ruim, essa segunda também é ruim, mas é a que foi aprovada. Tudo isso se junta dentro da questão mais global do déficit público, e essa foi a razão das minhas conversas, né, com a equipe econômica. Eles alegam que, no fundo, assim, quando você vai pegar o déficit primário dos governos anteriores,
mesmo governos fiscalistas, tiveram um déficit maior do que o déficit que está atual do governo Lula. E eu estou falando sem desconto, né? Sem os descontos para cumprimento de meta. Então, eles me deram assim, um gráfico, inclusive, que é o déficit primário de setembro de 2016 a dezembro de 2018, que é o governo Temer, foi de 2,09% do PIB. No governo Jair Bolsonaro, foi de 2,43% do PIB. E eles agora é 1,16% do PIB. Eles acham que esse número mostra que eles estão reduzindo o déficit público e não aumentando. Apesar dessa questão que você levanta, acho que está por trás da sua preocupação, e a minha também, é o fato de se você colocar muita coisa no extrateto, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no governo passado com a queda do teto. O teto que foi votado no governo Temer, teve tanto extrateto no governo Bolsonaro que ele deixou de fazer sentido como meta. Ninguém mais acreditava. Então, o risco é realmente a perda de confiança no indicador. E o fato é que a dívida continua subindo, né? Sim, a dívida continua subindo porque a dívida desconhece isso. Botar fora do teto, tá bom, mas para efeito de dívida entra, né? Então a dívida continua crescendo. Miriam Leitão, obrigado, Miriam. Até mais. Até amanhã. Até mais. Até amanhã, Miriam.